Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 7 de março de 2023, nós estamos recebendo a nossa querida companheira Marina Vitório, trazendo o tema Motivos de Resignação. Marina, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite para estar conosco. Recebemos você com muito carinho. E vamos passar a palavra para o Fábio, que vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece, e depois a palavra é sua. Obrigada. Tenho aqui só. Se quiser. Boa noite, Marina. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. Vou fazer a leitura do livro, o texto 120 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros do Cristo. Paulo, Romanos 8:17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento da sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhe renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro de otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e cordeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita a santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos, convenientemente habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos, para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Nesse momento eu convido a todos a acalmar nossos corações e agradecermos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espíritos aqui presentes, a nossa mentora espiritual Nimei, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Rogamos que ilumine a nossa palestrante da noite, que se dispôs com tanto amor, com tanto carinho, a trazer um pouco do seu conhecimento para nós, que nos envolva um ambiente de paz, sabedoria, reflexão, para que possamos aprender o máximo nesse período e que isso nos ajude na nossa caminhada aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Marina, agora com você. Boa noite a todos, presencialmente, virtualmente. É um prazer imenso estar de volta a essa casa tão querida. Se vocês não estiverem ouvindo, ou se tiver algum problema, por favor, me avisem, porque a tecnologia é bendita, é muito boa, mas às vezes a gente fica meio perdido, né? Então, eu gostaria primeiro de agradecer a Deus a oportunidade de, mais uma vez, estarmos conversando sobre essa doutrina tão querida e que nos dá tanto consolo e que nos dá a oportunidade de crescer, né? De evoluir. E a coincidência do texto lido na mensagem inicial pelo Fábio só vem nos dizer isso, que nós somos herdeiros do Pai, e Deus, ele
tudo que nos acontece tem um motivo, e como a gente vai discutir hoje, a gente tem que, na verdade, encarar as oportunidades de crescer e de melhorar. Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 12 e 13, e que é intitulado Motivos de Resignação. Na verdade, o título do capítulo, Bem-aventurados os aflitos. E a gente sabe, a gente vai estudar, à medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente entende, a gente vê que Kardec, ele organizou a codificação, e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, para que ficasse bem didático a forma da gente entender. Então, nesse capítulo específico, capítulo 5, Kardec vai tratar de alguns pontos muito importantes para que a gente possa entender a resignação. Ele vai falar sobre o esquecimento do passado, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, um pouquinho delas, e a primeira que ele vai tratar no capítulo 5 é justamente bem-aventurados os aflitos. E a gente entende por que ele vai tratar. Por que ele colocou primeiro os bem-aventurados os aflitos? Porque a gente está num planeta de provas e expiações. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, cujas aflições ainda predominam. Então, justamente para que nós possamos entender, claro que pela orientação da espiritualidade superior, Kardec colocou o capítulo 5, tratando do bem-aventurados os aflitos, e nós vamos nos dedicar aos itens 12 e 13. Kardec começa o item 12 falando assim: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como o prelúdio da cura. Antes de começarmos a analisar a profundidade das sabedorias e dos ensinamentos do Cristo, a gente precisa entender o que é resignação, né? E se a gente for olhar, se nós analisarmos de uma forma apressada e apenas com base nos conceitos materialistas, resignação à primeira vista parece submissão, parece subserviência e acomodação, né? A gente fala que uma pessoa pode entender que uma pessoa resignada é uma pessoa acomodada, que tudo acontece, tudo fica bom para ela e que ela não se mexe para as coisas, mas é uma pessoa resignada. E a gente vai entender, a própria doutrina espírita tem mensagens belíssimas, que a resignação, na verdade, é muito mais que isso. E a gente vai contar com a ajuda do benfeitor Lázaro, lá no capítulo 9, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele tem uma mensagem belíssima bem curtinha, mas super profunda, definindo o que é obediência e resignação. E o benfeitor espiritual vai dizer que obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. E ele diz ainda essa frase linda, que eu vou ler aqui porque é muito bonita. Ele fala assim: forças ativas ambas, tanto a obediência quanto a resignação, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Olha que maravilha, olha que beleza de texto. Então, se a gente tem que a obediência é o consentimento da razão, e a gente já entende que a grande maioria de nós, aqui encarnados no planeta Terra, já possui condições mentais, racionais, de entender um pouco como funcionam as leis divinas e de, em certa medida, entender racionalmente, com a nossa cabeça, que o amor pregado pelo Cristo e exemplificado por ele de uma forma ímpar, como nunca se viu na humanidade, é um instrumento que vai nos ajudar a evoluir, não só a nós mesmos, individualmente, mas também vai ajudar a evoluir o planeta. Mas a gente entende com o nosso cérebro. A gente faz discursos belíssimos sobre a importância do amor, sobre a importância do perdão, sobre a importância da caridade, e até mesmo a gente consegue entender um pouquinho o sofrimento. A gente entende racionalmente, mas nós não sentimos. Se a gente tem o entendimento da razão, se a gente obedece em certa medida, a resignação é muito mais difícil de colocar em prática. A gente tem muito mais dificuldade de sentir que aquilo que nos acontece de forma trabalhosa, de forma que nos faz sentir dor, seja ela física, seja ela moral, que isso acontece por o nosso bem. Nós somos crianças espirituais. Na mensagem que o Fábio leu, Emmanuel traz isso de forma belíssima. Ele diz: que deixemos a nossa infância espiritual para trás, para que a gente possa crescer, evoluir e nos tornarmos os verdadeiros filhos de Deus. Mas nós somos
crianças espirituais. E a gente ainda age um pouquinho pior quando o sofrimento nos visita. A gente deixa de ser criança e vira adolescente, né? E aí, o que a gente faz? A gente sempre tira o foco do problema, ou pelo menos tenta tirar o foco do problema. A gente entende a razão da punição, como um adolescente que o pai está colocando de castigo, ou que o pai está proibindo de fazer uma certa coisa que vai ser ruim para ele. A gente entende racionalmente, mas a gente não concorda. E o pior, a gente sempre tira o foco da nossa responsabilidade para os outros. Quando a gente é adolescente, a gente não faz isso. Ah, não, meu pai não vai me deixar porque da última vez fulano fez isso, porque o meu pai não entende, porque a minha mãe não entende, a minha mãe é brava, o meu pai é bravo. Não é o que a gente faz com Deus? Nossa, mas eu não mereço isso, por que eu estou passando por esse sofrimento tão grande? Por que isso está acontecendo de forma tão indevida, se eu sou uma pessoa tão boa? A gente faz isso, a gente age, porque ainda estamos na nossa infância espiritual, o que não é justificativa para que a gente não evolua, para que a gente deixe de crescer, na verdade, né? E a gente vai crescer, porque uma das leis divinas que existe é a lei do progresso. A gente pode ficar estacionado por muito tempo, mas a gente nunca volta para trás. Então, a gente vai evoluir, a gente vai crescer, a gente vai deixar de ser essa criança espiritual que esperneia diante do sofrimento, ainda que o sofrimento seja a dor, na verdade, ela seja um instrumento bastante efetivo para nos ensinar, para que a gente aprenda as lições que são necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, a resignação, como o benfeitor Lázaro nos disse, ele é o consentimento do coração. Então, em outras palavras, quando nós estamos resignados, a gente entende e sente verdadeiramente, com o coração, de que as situações difíceis, que as vicissitudes que a gente enfrenta, todos nós enfrentamos em maior ou menor medida, porque estamos encarnados num planeta de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos, ainda trabalhando pelo nosso crescimento espiritual. A gente entende, a gente sente isso, que essas provas, que essas dificuldades, elas existem para que nós possamos evoluir. E muitas vezes, inúmeras vezes, elas existem porque nós pedimos. Porque durante o nosso planejamento reencarnatório, quando a gente está no mundo espiritual, a gente enxerga todas as infrações às leis divinas que nós cometemos e nós pedimos, nós imploramos para que as provas sejam colocadas no nosso caminho, no sentido de que para que a gente possa aprender com aquela lição, para que nós possamos adquirir as virtudes que aquela prova, que aquela situação difícil vai nos colocar. Então, a gente precisa entender que resignação é isso. Resignação não é abaixar a cabeça, não. Na verdade, resignação é ter o coração, é entender no coração que vicissitude, que prova, que dificuldade existe para o nosso bem. Como se fosse um remédio ruim, né? A gente toma um remédio ruim para melhorar de uma doença. No caso, a nossa doença são os vícios que a gente carrega há tantas encarnações e há tantas vidas. Então, a gente existe, a gente precisa ter essa resignação, que é esse entendimento, consentimento do coração, como tão belo definiu o benfeitor Lázaro. Agora que a gente definiu o que é resignação, a gente volta para analisar o que Kardec está falando lá nos itens 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec vai falar que a resignação, que o sofrimento, ele é o prelúdio da cura. E vai dizer no item 12 que quando a gente encarna, na verdade, é como se nós a gente devesse uma grande quantia, uma grande soma. E o credor, que na verdade é Deus, ele estaria nos cobrando apenas 1% daquela dívida imensa que nós temos. Então, quando a gente encarna, a gente tem essa oportunidade de quitar essa dívida imensa que a gente tem. Se a gente for traduzir esse exemplo, essa metáfora que Kardec trouxe, essa dívida que nós temos, na verdade, são todas as infrações que nós cometemos ao longo das nossas diversas existências às leis divinas. Então, quando a gente encarna, a misericórdia divina, o amor de Deus é tão grande por nós, que falou que você encarnou, você já cometeu isso tudo aqui. Vai lá e experimenta isso aqui, ó, 1% daquilo tudo que você deve, para que você fique quite com a lei divina e possa mover, e possa adiantar-se, a caminhar no sentido da sua evolução espiritual. E aí, a gente tem um exemplo disso no livro A Vida Escreve, que é pelo Espírito Hilário Silva e foi psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira. E nessa história, a história do Saturnino,
O Chico e o Valdo Vieira vão contar, o espírito Hilário narra, que Saturnino era um homem muito bom, um homem muito dedicado, humilde, caridoso, uma pessoa cristã, de verdade, no coração. Participava de reuniões no centro espírita e trabalhava numa fábrica. E uma vez, num certo momento, tem um acidente e ele coloca a mão dentro de uma máquina e vai para o hospital, e chega lá no hospital, os médicos dão a notícia de que ele vai perder o polegar. Então, vai perder o polegar. E aí as pessoas começam a comentar, começa todo mundo falando, mas gente, justo Saturnino, tão bom, uma pessoa tão voltada para ajudar as pessoas, é sempre a primeira pessoa que vai se prontificar a ajudar todas as pessoas, a pessoa voltada para a família, voltada para o trabalho, um espírito, um cristão convicto, mas por que isso aconteceu com ele? E aí vem um murmurinho, e o Saturnino, muito resignado externamente, fala, não tem nada disso, não, mas internamente ele estava muito triste. Ele ficou muito triste, muito abalado com o acidente, com a perda do dedo. E naquela noite, é o que nos narra o espírito, ele vai à reunião espírita, ele vai à reunião do centro espírita, e tem uma reunião muito íntima, muito pequena, e aí o responsável pela reunião, ele conversa com ele, fala, meu filho, por que o desânimo? Por que a tristeza? O que é que está acontecendo? Ele diz, eu estou realmente muito triste, muito abatido com tudo isso que me aconteceu, porque eu não acho que seja justo, e aí começa a reclamar, né? Que é o que a gente faz quando o sofrimento nos visita. E aí o mentor, não, o dirigente da casa fala, meu filho, sejamos gratos, porque Deus sabe o que faz. Isso que te aconteceu, na verdade, foi uma prova pedida por você, porque na sua encarnação passada, você era um senhor de escravos, e em razão de uma pessoa que não estava querendo obedecer às suas ordens, você enfiou o braço de uma dessas pessoas num moedor de cana. E durante o seu tempo no mundo espiritual, você ficava revendo essa imagem e pedindo forças e pedindo para que você pudesse retornar ao plano físico e passar por uma prova semelhante. E, na verdade, diante do seu trabalho, diante de tudo que você já fez, que você já melhorou, as virtudes que você já adquiriu nessa existência, a prova foi minorada e ao invés de você perder o braço, você perdeu só o dedo. Então, Kardec vai explicar isso. A dívida que a gente tem é muito maior do que a gente pagaria, de todas as dificuldades, de todas as provas que nós enfrentamos. E a gente ainda se recusa, e a gente ainda lamenta, e a gente ainda reclama, que é o que a gente faz principalmente. Deus é amor, Deus é o nosso Pai, Deus nos criou para a perfeição, e a gente vai chegar lá um dia. Por mais que a gente lute, às vezes, contra o nosso destino de luz, a gente ainda vai chegar lá um dia. E aí, quando a gente fala, mas Deus castiga, foi Deus que castigou, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. Deus não faz nada disso não, gente. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. E ele nos criou para a felicidade. E aí, Kardec, sabendo dessa pergunta, porque Kardec, eu acho que o brilhantismo de Kardec, principalmente, ele era um homem da ciência, mas ele era ciente da sua condição de encarnado e ele tinha a curiosidade que a gente tem. Então, ele perguntou para os espíritos superiores, lá na pergunta 964 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? E aí os espíritos superiores respondem o que a gente precisa entender, e não só entender, a gente precisa colocar isso dentro do nosso coração, que eu acho que na cabeça a gente entende, a gente precisa sentir essa resposta. Os espíritos superiores respondem, pergunta 964, Livro dos Espíritos. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Deus não pune a gente. As leis divinas existem e a gente viola essas leis. A gente entende muito bem aqui na Terra que se a gente violar uma lei humana, a gente tem que pagar, né? Muitas vezes a gente paga uma multa, a gente paga através da pecuniária, a gente perde a liberdade, a gente pode perder alguns privilégios, mas a gente entende que a gente precisa recompensar e fazer com que, se infringir uma lei, você tenha uma consequência daquele seu ato. Por que a gente não entende a mesma coisa com a lei divina? E a lei divina existe para que todas as criaturas, todos nós, possamos evoluir. Elas existem para isso, para nos guiar ao caminho, à evolução e à felicidade. Quando a gente infringe essa lei, a gente precisa aprender.
E a gente tem duas formas de aprender, Jesus já ensinou. Ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Como a gente ainda é muito rebelde, o amor geralmente não é a opção que a gente escolhe, não é a primeira delas. A gente escolhe a dor. E quando a dor nos visita, a gente tem duas opções. Ou a gente vai enfrentar aquela situação trabalhosa de forma resignada, que é muito difícil, que a gente resigna, às vezes a gente obedece, mas não resigna, ou a gente vai se rebelar. E quanto mais rebelado a gente for, quanto mais rebelde a gente for, Kardec vai falar no mesmo capítulo 12, a gente não só não está pagando a dívida, como a gente está contraindo mais, a gente fica devendo mais ainda, porque a gente está infringindo, continua infringindo as leis do Criador. E aí Kardec vai fazer um comentário nessa pergunta 964, dizendo assim: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Tudo o que a gente, todas as nossas ações, palavras, pensamentos, vamos lembrar dos pensamentos também. Eles vão refletir, eles vão ter por consequência, eles vão ter uma consequência. A felicidade ou a infelicidade futuras vão depender da qualidade ou disso, dessas nossas ações, das nossas palavras e dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos também. Então, a gente não pode esquecer. Nós somos os espíritos milenares, como a gente já falou, e já violamos a lei inúmeras e inúmeras vezes. Quando a gente não aceita, quando a gente continuar se rebelando, continuar lutando contra essas leis divinas, continuar lutando contra a nossa possibilidade, contra a nossa possibilidade não, contra a nossa realidade de espíritos imortais, a gente vai sofrer. E a gente precisa aprender que a dor, ela vem para nos ensinar algo valioso. O que é, a gente pode não saber no primeiro momento, mas lá no fundinho a gente sabe. E não adianta a gente tentar ser análise, porque a gente é muito bom analista da dor dos outros, né? A gente é mestre para fazer isso. Ah, fulano está sofrendo porque ele precisa aprender isso. Mas e o nosso sofrimento? Será que nós temos honestidade suficiente para olhar para aquilo que nos acontece e entender que o sofrimento, ele acontece? O sofrimento, a dor, ela vem para nos ensinar algo? E uma coisa que Kardec fala, e é muito importante a gente se lembrar, é que muitas vezes a gente procura a causa da dor numa vida passada. E muitas, inúmeras vezes, a causa da dor está nessa existência mesmo. É violação das leis divinas que a gente está praticando agora. Não tem nada com o passado, não. Ah, não, mas na vida passada eu fui. Foi o quê? A gente não sabe, tem razão para não saber, porque a gente não aguentaria a responsabilidade de melhorar, sabendo tudo de errado que a gente já fez. Então, Deus nos dá a oportunidade de reencarnar com o véu do esquecimento para que a gente tenha uma oportunidade de aprender. E aprender com tudo, com todas as oportunidades que nos são dadas. Sofrimento, a dor, com as oportunidades alegres, com tudo isso que nos dá. O problema é que a gente, diante de um sofrimento, a gente reclama. Ó, a vida, ó, azar, porque eu sou tão bom, eu sou tão justo, eu sou tão justa, eu sou tão, e por que isso está acontecendo comigo? Joana de Ângeles tem um livro chamado Libertação do Sofrimento, que foi psicografado pelo médium espírita Divaldo Franco, que ela fala da relação dos hábitos com as existências anteriores. E ela diz que quanto mais inferior é o hábito, mais arraigado ele está na gente. Porque a gente já vem praticando aquilo há séculos e séculos e séculos. Então, é como se fosse a nossa primeira natureza. Hábitos negativos. A gente pode combater isso? É claro que pode. A gente vai falar mais para frente. E aí, Joana fala assim, nesse livro, Libertação do Sofrimento, psicografia do Divaldo. Quanto mais fixados no inconsciente os hábitos, mais difíceis fazem-se de ser erradicados, particularmente quando são formados pelo pessimismo, pelo desvio de orientação moral e pelos vícios. Reclamar é um vício. Quando a situação, seja ela qual for, e existem situações de dor nesse planeta de provas e expiações que são inimagináveis. A gente sabe disso. Mas quando a gente reclama, a gente está cometendo o vício da reclamação e a gente continua reclamando por muitos e muitos tempos. Isso cria uma conexão neural. E aí, eu já tenho que correr porque vai acabar e não vai dar tempo. André Luiz tem um livro magnífico que se chama O Livro No Mundo Maior, que foi psicografia também do Chico, em que no capítulo 3 ele vai falar sobre a casa mental. E André Luiz nos ensina que o nosso cérebro, que ele compara o nosso cérebro com uma casa de 3 andares. E ele diz que a base é onde ficam
situações inferiores, tudo aquilo, todas as vivências que a gente já teve, né? No andar do meio, no andar principal, é a vivência do que a gente tem agora. E no andar superior seria o nosso espírito, para poder falar de forma bem básica. Então, no andar de baixo, a gente tem os gânglios basais, para traduzir em palavras da ciência de hoje. E é aí que os vícios ficam grudados, ficam armazenados, os vícios e os hábitos. Sabe quando a gente vai aprender a dirigir? A primeira vez que a gente aprende a dirigir, tudo é novo pra gente, né? Aí a gente fica nervoso e aí não sabe onde é que, lá no Brasil, né, que precisa dirigir carro manual, não sabe como é que passa a marcha e faz todas essas situações. Depois que você já dirigiu alguns meses, no meu caso foi alguns meses, ou algumas vezes, você nem sabe o que você está fazendo. Você faz aquilo literalmente no piloto automático. Por que é isso? Por que isso existe? Isso existe como uma forma do cérebro guardar energia. Então, a gente aprende a fazer alguns automatismos para que o cérebro não precise pensar toda hora, né? Então, dirigir, andar de bicicleta, dentre outras coisas, é um hábito saudável, que a gente não quer se livrar dele. Mas e reclamar? Reclamar é um hábito que a gente precisa, e ele está lá armazenado também no gânglio basal. Chegou uma situação difícil, ai meu Deus, mas por que isso comigo? É a primeira coisa que a gente faz, a maioria de nós. Por que a gente não cala, não só a boca, mas também os pensamentos e pensa? Isso está acontecendo por um motivo. Eu posso não saber, eu posso não entender nesse momento por que esse motivo, qual é o motivo, mas eu preciso saber que isso acontece e é para que eu possa crescer. Ah, não, mas acontecem coisas que estão fora do meu controle. Tudo está fora do nosso controle, se a gente for pensar. A única coisa que a gente pode fazer é o bem e amar. É as únicas coisas que estão sob o nosso controle. Tudo que sai da gente, tudo que sai, que além de amor e caridade, a gente não pode controlar. A gente não sabe nem a hora que a gente vai morrer. Então, situações difíceis, elas vão acontecer, independente da nossa conivência ou não, independente de eu aceitar ou não. O resultado daquela situação difícil, como eu vou tratar internamente, o que ela vai deixar de legado para o meu crescimento espiritual, é que eu tenho controle. É que eu posso controlar, é que eu posso fazer com que eu tire o melhor proveito, resignando não só a minha mente, sabendo que eu tenho que viver daquilo, que eu tenho que enfrentar aquela situação, mas principalmente aceitando no meu coração, está acontecendo para o meu bem. Por mais difícil que a situação seja, por mais difícil que a situação pareça. A Nete Guimarães é uma palestrante espírita que tem uma palestra muito interessante que fala por um mundo sem reclamação. E ela vai falar sobre um experimento que foi feito nos Estados Unidos em que um pastor, protestante até, ele fez um experimento na paróquia dele em que as pessoas tinham que trocar uma borrachinha de braço para parar de reclamar. Toda vez que reclamasse, tinha que trocar. E as pessoas perceberam que com isso, a reclamação é um hábito tão arraigado que demora, em média, de 8 meses a um ano para que a pessoa consiga ficar um dia inteiro sem trocar a borrachinha de braço. Gente, nós estamos fazendo a reclamação, a gente reclama há séculos, há existências. É realmente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar consciência de que a gente faz isso, para que depois a gente possa mudar no nosso coração, ter resignação e parar de reclamar. Esse é um passo importantíssimo e que Kardec vai nos explicar. A gente está pagando 1% da dívida. Se a gente continua reclamando, se a gente deixa de viver, se a gente deixa de aproveitar a oportunidade de crescimento, essa dívida ela vai aumentar. E aí o 1% vai aumentar, porque as provas elas são dadas para que nós possamos vivenciá-las e vencê-las na medida das nossas forças. Se a nossa dívida é muito grande, a gente vai pagar um dia, a gente vai pagar. A questão é, a gente pode mudar e a gente pode aproveitar e pagar esse percentualzinho que nos é cobrado agora, parando de reclamar e nos resignando em qualquer situação, Resignação é fonte de avanço e evolução, a gente não pode esquecer disso. Para terminar, Kardec vai falar no capítulo 13 que a situação e como a gente encara, que existem formas de piorar ou melhorar a situação do que nos acontece, do sofrimento. E ele diz que isso tem muito a ver com a forma como nós encaramos a vida terrena. Se a gente encara a vida terrena de uma forma materialista, se a gente acha que depois que a gente desencarna vai o nada, para que eu vou sofrer? E eu vou desesperar, porque o sofrimento é enorme. Eu não consigo carregar, eu não consigo fazer nada. Então, aquilo, na verdade, traz mais sofrimento ainda. A pessoa simplesmente não vê razão para que aquilo aconteça. No entanto, se a gente entende que a vida na carne é apenas um pontinho na eternidade e que nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência carnal, a gente entende que o sofrimento, a dor, ela é um degrau necessário na minha caminhada evolutiva rumo à luz
rumo à iluminação e rumo à felicidade. Que nós não nos lembremos disso. Provas existem, a dor existe, o sofrimento existe, porque nós fomos os responsáveis pela violação às leis divinas no passado e nessa existência. Nós, assim como um aluno que precisa aprender, precisamos fazer o nosso dever de casa, a gente precisa dar a nossa cota. Nós temos uma equipe de benfeitores espirituais, de pessoas que nos amam, encarnados e desencarnados, que estão aqui para nos ajudar. O que a gente precisa é fazer a nossa parte, é entender com a mente, é sentir no coração de que Deus é amor, Jesus é exemplo. Se a gente está com dúvida do o que a gente vai fazer, de como a gente vai vencer aquela situação trabalhosa, pensemos o que Jesus faria e nos valhamos de todos os instrumentos que nos são colocados. A gente tem essa casa espírita tão querida que muitas vezes que oferece esse trabalho maravilhoso virtual. Existe o atendimento fraterno para quando a dor estiver muito complicada, não reclamemos, procuremos formas de melhorar e de vencer a nós mesmos. Tenhamos a certeza de que Deus nos ama e de que Ele nos ama justamente como somos, porque Ele sabe como nós seremos. Que o nosso destino é a luz. Boa noite a todos e que nós agora possamos fechar os nossos olhos para que a gente possa fazer uma prece. Deus, nosso Pai querido, amado Mestre Jesus, Meimei, mentora desse centro espírita tão querido, mentores de cada um de nós, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar um pouco sobre a doutrina de amor e iluminação que o Cristo nos legou. Que possamos, em nossa rebeldia, em nossa infância espiritual, abrir as nossas mentes e, principalmente, abrir os nossos corações à mensagem do Evangelho, que é a mensagem de amor, caridade e perdão. Que possamos compreender a nossa parte, a nossa responsabilidade em tudo que nos acontece e que possamos entender e sentir que a resignação é um dos instrumentos necessários e tão importantes ao nosso crescimento espiritual. Gostaríamos de, nesse momento, enviar vibrações de amor, de carinho e de entendimento para todas as pessoas do nosso planeta Terra, que nesse momento se encontra numa situação de evolução e de mudança rumo à regeneração. Que possamos desenvolver a paciência, a compaixão, a caridade, lembrando que todos nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros desse reino de amor, de luz e de caridade. Viva Jesus em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.